Vamos nos colocar em pé, meus queridos, para nós lermos uma porção. Sim, o pastor Luiz Carlos, tá bem? Nosso pastor dirigente lá em Mineiros, né? Estou vendo ele ali, lá do extremo, sudoeste do estado, né? Na nossa congregação em Mineiros. Sempre bem-vindo, Luiz. Deus abençoe. Graças a Deus. Nós vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 6, diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passa à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregarmos o Evangelho. Glória a Jesus. Deus abençoe. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, eu quero falar hoje que esse povo é um povo que tem direção. Esse povo é um povo que vive orientado. Nós não estamos perdidos no deserto dessa vida. Nós sabemos quem somos, né? De onde saímos e para onde estamos caminhando. Porque nós temos direção segura. Há muita gente que não sabe, né, para onde vai. E eu vi o pastor Andalco falando, então qualquer caminho serve, né? Quem não sabe para onde vai, quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos para onde estamos indo. Então, nós temos que seguir um rumo, uma direção. Deus sempre guiou o seu povo nesta vida. Sempre guiou o seu povo nessa vida. Deus fala orientando o seu povo em particular, ou como a multidão, de muitas maneiras, né? A palavra diz que Deus no passado falou através dos profetas. Agora Ele fala através do Filho. Mas Deus falou e dava direção para o seu povo através de enviar um anjo. Esse anjo era um mensageiro que dava o norte para o povo. Deus orientava através do Urim e do Tumim. Deus dava direção através de sonhos, né? Quase que 90% das revelações do Antigo Testamento, elas vieram através de sonhos, através de visões, de revelações, e através de homens de Deus, que Deus usa para dar direção ao seu povo, para dar direção individualmente aos crentes. E como Ele guiou Israel, Ele guia a igreja hoje. Então segura isso aí. Você não pode tomar decisões por conta própria. Você não pode partir numa direção sem que você tenha segurança que Deus é que está te guiando, que o Senhor vai na frente. Você não pode comprar nem vender nada, nem fazer coisa alguma sem saber se a direção de Deus é esta ou aquela. Ou senão não somos povo de Deus. Ou senão não temos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Se somos independentes para tomar decisão e pegar qualquer rumo que eu quero em negócio, em qualquer situação, então o Senhor não é o Senhor da minha vida. Jesus não é o meu pastor.
Porque a ovelha de Jesus ouve a voz do pastor e segue ele, vai atrás do pastor. Ele não desvia para a direita nem para a esquerda, ele vai seguindo o seu pastor. Eu até anotei algumas passagens, mas não temos aqui o telão. Quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que depois que Faraó permitiu o povo sair, Deus deu uma direção para o povo. Diz que Deus não os guiou. Deus guiou, mas Deus não os guiou pelo caminho dos filisteus, que seria a coisa mais normal e mais natural, porque era o caminho mais curto para chegar na terra prometida. Deus não os guiou pelo caminho dos filisteus, mas Deus dirigiu eles para o deserto. Deus tem caminho para nós no deserto, irmão. E você acha ruim, acha que está errado, mas é Deus que está levando você para o deserto. Parece que não é a direção correta, né? Não, você quer ir para um local fértil. Deserto não tem água, deserto não tem víveres, deserto não tem alimento, deserto, via de regra, é um local inóspito, né? Estava assistindo um seriado ontem ainda, no deserto, 50 graus, né? Muito sal. Não é um ambiente para levar, mas Deus guiou, foi Deus que guiou, Deus direcionou para o deserto. Deus sabia o que estava fazendo. Num primeiro momento, ninguém entendeu, mas Deus entendia, porque sabe o que estava fazendo. Aquele povo era só uma multidão, não era uma nação, não era um exército, não tinha formação nenhuma. Foram criados no Egito, soltos por lá. Não entendia nada de revelação de Deus, direção de Deus, ensinamento, ética, moral, princípios, valores de Deus, nada. E Deus falou: tem que levar esse povo para tratar com eles, é no deserto. É lá que eu vou criar uma nação. Lá que eu dou formação. Esse povo está na infância, né? Na infância. Não tem nem 6 anos ainda, né? Só tem um mês que eu estou caminhando com esse povo. Então eu preciso educá-los, formá-los. Mas aquele povo foi na direção de Deus. E Deus tinha uma estratégia para guiar o povo. A palavra diz aqui em Êxodo 13, 21 e 22, que Deus usava de uma nuvem e uma coluna de fogo para guiar o povo pelo deserto. Durante o dia, aquela nuvem dava o rumo, era Deus dando rumo. O povo de Deus nunca ficou sem direção. Não ficaram soltos para lá e para cá, não. Rodaram, giraram aquele deserto 40 anos, mas para onde Deus mandava. Não é que eles ficaram perdidos, como alguém está perdido numa mata aí, e perde o rumo, não, o sentido de onde ele está. Não, Deus sempre sabia onde o povo estava e o que ele estava fazendo com o povo. Aquela nuvem levantava durante o dia e era a direção de Deus para eles. Eles acompanhavam a nuvem. À noite, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Primeiro para dar proteção, aquecer o frio no deserto na madrugada, e também para dar direção, porque eles caminhavam de dia e de noite. A igreja de Jesus não caminha só de dia, não. Ela caminha quando está difícil também. Quando vem a luta, quando vem a noite, não paramos, nós avançamos. Na pandemia nós crescemos, na tribulação nós avançamos, porque temos direção noite e dia. Temos rumo para caminhar. Não ficamos perdidos porque vem uma tribulação, uma luta, uma perseguição, não. A coluna de fogo durante a noite dava proteção, aquecia e dava rumo para o povo caminhar também durante a noite. Deus usa os seus meios para guiar o seu povo, para que não fiquemos perdidos no deserto dessa vida. Agora o povo de Deus tem que aprender uma coisa, e eu quero repetir isso aqui: nós temos diretriz, nós temos rumo certo. Não tem 2 caminhos, não tem 2 coisas de fazer, 2 maneiras de fazer a coisa certa, não. Só tem um jeito de fazer a coisa certa. Não tem 2 maneiras. É andar debaixo da direção de Deus, da orientação do Espírito Santo, para dar certo, para chegar lá no rumo, para ter vitória. É depender dessa direção.
nós temos um exemplo como Deus dá direção para o seu povo. Saul não era rei, filho de um fazendeiro, as mulas tinham sumido, e o pai mandou ele caçar as mulas. E ele, junto com o seu ajudante de ordem, saíram procurando essas jumentas, essas mulas. Passa 7 dias. Saul falou o seguinte: vamos voltar. Não temos mais água, vamos voltar. O ajudante dele falou: não. Tem um homem de Deus aqui, um vidente, que mora nessa cidade aqui. Vamos lá consultar ele, para ver a direção. Aí Saul: mas como que vamos diante do profeta? Nós estamos desprovidos aqui, acabou o recurso nosso, não tem alimento mais, sem levar nada para ele. Porém, era costume em Israel, sempre que alguém ia consultar o vidente, quer dizer, o profeta levava um presente para ele. Aí o moço falou: não, eu guardei aqui umas moedinhas, não é muito não, mas eu tenho. Então vamos lá enfrentar o homem. Vamos lá. Quando chegaram na cidade, perguntou: o profeta está por aqui? Olha, ele está, mas está quase indo embora. Se apresse em falar com ele. O que eles foram buscar? Direção de Deus. Onde estão essas mulas, essas jumentas? Foram buscar lá. Quando chegou o profeta, as mulas já foram encontradas. Mas você não veio aqui, não foi por causa de jumenta em mula, não. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito com você. Nada é por acaso na vida das pessoas, irmão. Eles foram até a presença do homem de Deus para receber a direção de Deus. O homem de Deus, que é de Deus mesmo, tem direção para te dar, para te orientar. E quando não tem, ele tem que buscar de Deus a palavra certa para falar com as pessoas. Tem que confiar. Isso aconteceu quando Acabe se uniu com Josafá e o rei de Edom para enfrentar Moabe. E eles fizeram uma aliança e saíram pelo deserto afora para encontrar um ponto estratégico, dali desencadear a batalha, o enfrentamento contra Moabe. Andaram e não acharam água. Os animais com sede, os soldados com sede, todo mundo. E agora, qual é a direção? Então Josafá falou: não tem um homem de Deus aqui por perto? Um profeta? Aí o rei de Israel falou: tem Eliseu. Eliseu. Vamos falar com ele então, hein? Vamos lá buscar a direção? Será que nós vamos morrer no deserto? Deus nos trouxe aqui para nos matar aqui no deserto? Vamos lá falar com Eliseu. Quando chegaram diante de Eliseu, Eliseu recebeu aqueles 3 reis. E ele foi logo falando com Acabe: se Josafá não tivesse com você, eu nem te receberia. Você é um desviado. Não tem palavra nenhuma para você. Mas em respeito que eu tenho pelo rei de Judá, traga-me um arpista, traga-me um tocador, traga um arpista. Irmão, geralmente a boa música inspira os pregadores, a boa música inspira os profetas. Tem gente que fala que o pregador não pregou bem, não ensinou bem, mas talvez a música que antecedeu não ajudou também. Não encheu a casa de glória, não preparou o coração do povo, aí não tem mensagem que alcança, não. Traga-me um arpista. E trouxeram um arpista, e começou a tocar a harpa, e veio a inspiração o profeta: vocês estão aqui atrás de uma direção, né? Não volta não. Deus está mandando vocês descer para o vale e cavar cisterna, covas. Abram covas, muitas covas. Vocês não verão chuva, nem nuvem, mas virão tanta água que vai encher esses poços que vocês cavarem aí. E a palavra diz que na manhã seguinte descia tanta água lá das montanhas, né?
sem chuva, sem trovão, sem nada, e foi enchendo os poços, né? Aleluia. Às vezes Deus está mandando você ter fé. Abram covas, abram cisterna, dê um passo de fé. Deus vai honrar, Deus vai encher. Deus vai encher. Mas Deus espera uma atitude sua, uma atitude nossa. O certo é que o homem de Deus não tem um vidente aqui perto, não tem um profeta, tem, ué. E ele sempre tem a direção de Deus. E tem mais. E profeta, essa é de graça. Vocês vão vencer Moabe. Vai destruir tudo lá. Vai sobrar um. Mas tudo porque tinha um rei crente no meio, né? Não, vamos lá então. Vocês têm um profeta, vamos atrás dele. Vamos buscar a direção de Deus. Povo de Deus, não tem que buscar direção em outro lugar, não. Buscar direção é com os homens de Deus. Para de consultar as pessoas aí, né? Os videntes dessa vida, gente que acha que tem orientação. Eu nem falo crente ler horóscopo, porque se ele leu, ele está desviado, está em pecado, não pode tomar ceia, não é? Que horóscopo, um dia uma pessoa falou, rapaz, eu estava num lugar, a pessoa meio desviado, né? Uma cigana pediu para ler a mão, deu a mão para ler. Mas veio tanta maldição em cima dessa pessoa, irmão. Pô, mas que crente é esse? Que formação é esta? Tem vidente ainda, irmão. Tem homem de Deus, homem dos olhos abertos, que Deus manda inspiração para a vida dele, e ele tem direção para as coisas acontecerem. Deus dá direção através de homem, mas através de anjo também. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versos 26 e 27, fala isto. Filipe estava em Samaria, pregando o evangelho, e a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade. Onde o evangelho chega, em qualquer cidade, vocês vão ao evangelho. Onde você chegar na cidade, vai levar alegria. Havia grande alegria naquela cidade, porque o povo de Deus chegou lá. Hoje não tem mais visões assim, não aparece anjo, não aparece revelações, essa coisa, mas tem a palavra. A palavra de Deus é de muita valia. Deus dirige através do Espírito Santo. Mas aqui o anjo chegou e falou: sai daqui e vai para o caminho que desce para Gaza, para o deserto. Direção de Deus para o homem de Deus. Não duvide não, irmão. Deus, nas menores coisas, Ele faz coisas grandes. Daquilo que você não está entendendo nada, é o mistério de Deus para a sua vida. Não espera uma grande coisa. Elias não esperou surgir uma nuvem negra, cheia de água, para dizer, vai chover muito, não. Eu ouço o barulho de muita chuva, só porque vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não espera grandes coisas, não. Se apegue a uma direção de Deus. Você é um homem espiritual, sinta isso na sua vida. Pega isto para você. O que aconteceu? Direção de Deus para ele. Desceu para lá, encontra um ministro da fazenda, que era um religioso, que tinha ido a Jerusalém adorar, e voltava para a sua terra, lá para a Etiópia, né? Estava lendo o profeta Isaías, e o anjo de Deus fala, chega perto desse carro. E ele chega e começa a ouvir que o homem está lendo, salta dentro do carro. Deus vai dirigindo, é assim, não é? Entendes tu o que lês? Como eu posso entender se alguém me explicar? Então chegou o explicador. E a partir daquele texto, mostrou Jesus. E ele creu, foi batizado, e alegre seguiu o seu caminho. Quem aceita Jesus, segue feliz da vida mesmo. Alegre segue o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Foi arrebatado. Deus guiando, Deus direcionando. Eu li hoje. Paulo estava em Antioquia, junto com Barnabé. Agora mantém uma condição. Diz que a igreja estava orando e jejuando. Quando a igreja está orando e jejuando, o Espírito Santo fala no meio dessa igreja.
Igreja que não ora e no jejum, Deus não fala com ela. Se quer que Deus fale com você, começa a orar e a jejuar. Você vai ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai falar com você, vai te dar uma direção na vida. Mas começa a orar e jejuar. Orando e jejuando, o Espírito Santo falou na igreja: separa a Barnabé e a Saulo para a obra. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Aleluia. Eles partiram na primeira viagem missionária, saíram muito bem, foram perseguidos, mas plantou muitas igrejas, voltou. Depois tiveram um seminário em Jerusalém de uma semana, convivendo ali e até que fizeram uma assembleia lá, para ensinar para eles como é que funcionam as coisas. Não precisa ficar sobrecarregando os irmãos com muito mandamento, não. Os gentios que convertem. Algumas coisas aí. Não coma carne sacrificada a ídolo. Fuja dos pecados sexuais. Não fuja do sangue, né? Mais ou menos assim. Fica perturbando os irmãos que convertem com muita carga pesada, não. Tomaram a decisão e mandaram eles de volta. Ficaram um bom tempo novamente em Antioquia. Aí de novo o Espírito Santo inquieta eles, né? Vamos voltar a fazer uma nova viagem missionária, um novo rali. Não é? Tem tempo que a gente não vai. Aí Barnabé falou: vamos, Paulo, vamos embora então. Mas vamos levar conosco o João Marcos, né? Aí Paulo: não, esse aí não. Esse camarada deixou nós para trás, chegou em Barreira e já voltou. Roda Velha quis voltar, não aguentou o batidão. Da outra vez: não, mas eu quero ele comigo. Então foi o seguinte: já veio de Jerusalém Silas. Então eu e Silas vamos seguir no rumo. Barnabé e Marcos, João Marcos, vão para o outro lado. E aí Barnabé falou: então vamos lá para a minha terra mesmo, né? Lá para a ilha de Chipre, né? Barnabé é natural de Chipre. Foram para Chipre pregar o evangelho lá, enquanto Paulo e Silas seguiram viagem. Tudo isso na direção de Deus, irmão. Eu estava vendo aqui, diz que não houve não pequena discussão entre Paulo e Barnabé. Pastor também de hora desentende, né? Você quer mandar um ou quer mandar o outro? Quer que esse vai? Não, esse aqui não vai, não é? Esse aqui é bom, esse aqui não é. Então tá bom, você gosta dele, fica com ele. Eu gosto do outro, fica com o outro. Vamos viver em paz. Agora veja os irmãos, que coisa. Não é para pregar o evangelho em todo lugar, irmão? Em todo lugar que Deus orienta para ir. Toda pessoa que Deus te manda lá. Diz que antes de falar com os homens a respeito de Deus, tem que falar com Deus a respeito dos homens. Senhor, com quem eu devo falar? A quem eu devo pregar? Onde eu devo falar hoje? Tem gente com sede aí. E às vezes eu vou jogar pérolas para porcos. Não deixa eu perder tempo, não. Me leva a uma alma sedenta. Me leva onde tem gente com fome do evangelho. Me leva aonde eu preciso ir levar a palavra do Senhor. Que eu não perca tempo, que eu ande na direção até para evangelizar. Foram bem, foram indo, foram bem, visitando, revisitando. Chega no momento aqui, Paulo e seus companheiros viajaram para a Frígia, para a Galácia. E quando chegaram, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Você entende isso, irmão? Direção de Deus. Direção de Deus. Não é o Espírito Santo falando comigo, não. Porque Ele quer que eu pregue. Por que você não pregou para aquela pessoa? Não sei, o Espírito Santo não me mandou pregar, não. Você perdeu uma grande chance. Perdi, mas o Espírito Santo não mandou no sentido de pregar para ele. Uma hora Deus inspira outro para pregar para ele. Não era a hora. Não pode perder a oportunidade. Não, eu perdi. Eu não senti do Espírito. O Espírito Santo impediu eles, irmão, de pregar. Eu achei que o negócio era livre, solto assim. Não. Caminho para vocês não é a Ásia, não. Tá bom, vamos caminhar um pouco mais. Aí chegaram aqui, ó. A Bíblia diz, vocês conhecem essa passagem, né? Durante a noite, e tentaram entrar em Bitínia. O Espírito Santo, mais uma vez, impediu.
Vamos pregar em Bitínia. O Espírito de Jesus os impediu. 2 vezes impediu. Está a palavra aqui, ó. Foram impedidos, o Espírito Santo impediu. Direção de Deus. O que eles vão fazer em Bitínia? Não é hora, não é tempo, não é o momento. E muita gente me pressiona. Você não abre igreja em tal lugar? Nunca senti direção de abrir lá, irmão. É uma Bitínia que o Espírito Santo está falando. Não abre não, vai lá fazer o quê? Fazer confusão. Já tem tanta igreja lá. Tem gente que fala, pastor, Deus me deu uma revelação de abrir uma igreja em Goiânia. Não deu não. Goiânia já tem igreja demais. Deus está se revelando para abrir a igreja na África, na China, no Afeganistão, no Irã, lá no Nordeste do Brasil, Piauí, Bahia, Maranhão, Ceará. Está faltando igreja lá em Minas Gerais, muitas cidades. Aí sim eu acredito, vai lá para o deserto. Direção de Deus, sai e vai para o deserto. Vocês sabem o resultado do negócio do deserto, né? O eunuco converteu, chegou no país dele, pregou o evangelho, fundou uma igreja lá, e até hoje tem crente na Etiópia. Fruto do trabalho daquele eunuco que converteu. Direção de Deus sempre dá resultado bom. Quando anda na direção de Deus, dá fruto. Dá direção. Bom, então está certo. Eu não vou preocupar, não. Quer pregar na Ásia, não pode. Quer pregar em Bitínia, não pode. Não, eu vou dormir. Pode dormir. Enquanto eu durmo, olha, Deus dá a direção aí, ó. Vem a direção de Deus. Aleluia. Você sonha com o varão da Macedônia em pé, fazendo assim: passa a Macedônia, venha aqui ajudar nós, venha nos ajudar, venha, ajude-nos, chamando, né? Paulo acorda de manhãzinha, chama os companheiros, Silas e os demais. Eu já tenho a direção de Deus. Essa noite Deus apareceu para mim e me deu uma direção através daquela visão que eu tive. Nós devemos pregar o evangelho, não é na Ásia, é na Europa. Agora, o mês passado, um pastor nosso, pastor Marcimon, lá de Formosa, que é filho dessa igreja, esteve na Macedônia. Tem igreja que eles mantêm na Albânia e fundando a igreja na Macedônia. Eu não sei se foi o Espírito Santo que mandou ele para a Macedônia, mas Paulo foi. Passa a Macedônia e a mesma Macedônia, né? Fica na região da Grécia. Ele foi na Albânia e vizinho da Albânia está a Macedônia, até hoje. Passa a Macedônia e ajuda. Concluíram a direção, e era a direção de Deus, irmão. A partir dali, eles fundaram a igreja em Tessalônica, fundou igreja em Atenas, foi para Corinto, toda aquela região foi alcançada, a Europa foi alcançada. Paulo depois escreveu, gente, desde Jerusalém até o Ilírico eu preguei o evangelho. E a Bíblia, você sabe que a palavra Espanha está na Bíblia? Lá na Espanha, Paulo pregou o evangelho. Em Roma pregou o evangelho. Tudo está na Europa, direção de Deus. A Europa se tornou um berço da obra missionária no mundo inteiro. Hoje está carente, mas já foi berço de obra missionária, porque alguém foi na direção de Deus, orientado pelo Senhor. Tudo começou com uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, e que o Espírito Santo tem liberdade de falar com essa igreja, e dar direção e dar rumo. Eu falei no começo e repito, esse povo de Deus não está solto no mundo não, nós temos direção. Fica em pé comigo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Davi fez a coisa certa. No Salmo 16 ele fala: tenho posto o Senhor sempre atrás de mim. É assim? Não. Tenho posto o Senhor diante de mim. Quer dizer, na minha frente, é o Senhor que toma a dianteira, é Ele que vai me guiando. Tenho posto o Senhor no meu lado? Não, diante de mim. Aí sim, quando eu ponho o Senhor diante de mim, Ele fica à minha mão direita, Ele fica à esquerda, Ele fica atrás, fica por cima, porque eu não dou prioridade para Ele. Por isso que Ele está à minha mão direita, eu nunca vacilarei. Como é que é esse negócio? Eu ponho o Senhor diante de mim, Ele está à minha mão direita.
quando você segue a direção de Deus, irmão, Ele te cerca por todos os lados, Ele te protege, não é? Ele te protege. Então eu quero nessa hora orar. Ralizeiros, um dia Jesus nomeou 70, né? Foram de 2 em 2. Vocês estão indo de 4 em 4 nas caminhonetes, né? Dobrou, tá bom. E Jesus falou: vocês vão de casa em casa, de aldeia em aldeia, expulsando demônio. Mandou expulsar demônio, irmão. Prepara aí, vai achar demônio pela frente. Expulsando demônios, curando enfermos. Não precisa se preocupar com nada, porque o Senhor vai junto. E eles foram e voltaram, como vocês vão e voltam. Eles voltaram tristes, voltaram com tanta alegria, que Jesus até falou: gente, menos, né? Jesus falou: menos. Tem uma razão maior de você estar alegre. Vocês estão voltaram porque ganhou muitas almas, porque expulsou demônio, porque restou morto, porque deu vista cego, porque fez milagres. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. São salvos, né? Aleluia. Então é assim que o Senhor está mandando os irmãos de volta. Às vezes passando em locais por onde já passaram. Agora parece que não é, mas local que está esperando homens de Deus lá. Homens de Deus, que vai levar essa palavra de vitória, de bênção para vocês. Aleluia. Eu quero, pastor Adilson, pastor Isaías, suba aqui você, o secretário de missões. E quem é o secretário de missões da Vila Boa? Quem são? É mais de um. Lembra aí, nomeia um agora. Hã? Não, sério? É. Vem representar aqui. Leandro? Não veio? Muito bem. Glória a Deus. Toda essa igreja vai orar, despedindo eles na bênção do Senhor, né? Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Isaías está ainda acompanhando também, representando o nosso campo, Secretaria de Missões, nosso estado. Pastor Adilson, que é o coordenador geral do Rally. Não, sério, passou uns dias lá no Canaã dos Carajás, achou quente demais lá, né? Correu do calor e veio para cá, que está quente também. Ah, bom, mas não é isso não, a gente sabe que é a questão da direção de Deus, né? Você sai um pouquinho, depois volta para a vontade de Deus, né?